E no vídeo de hoje eu pedi a algumas amigas que me contassem as diferenças que elas vivem ou viveram ao se relacionar com estrangeiros. Mas para você ficar esperto e não achar que só porque é gringo é perfeito, depois de assistir esse vídeo, corre lá para ver como evitar ciladas online. Aproveita e pega o mesmo bonde para continuar vendo histórias de amor que se transformaram em histórias de horror. Mulheres que viveram experiências traumáticas ao se relacionar com estrangeiros. Não é porque é gringo que é perfeito. Não é porque é gringo que é santo. Tô sempre te dizendo que existem pessoas boas e pessoas ruins em todas as partes do mundo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasigringa. Lembrando que o vídeo de hoje trata apenas de diferenças culturais. Ninguém é melhor que ninguém. Nenhuma nacionalidade é melhor ou pior que as outras. Beleza? Entendeu? Então bora pro vídeo. Mas antes, um agradecimento mais que especial às minhas amigas lindas e maravilhosas que aceitaram fazer parte desse vídeo. Do fundo do meu coração, muito, muito, muito obrigada! Olá, pessoal! Bom, uma das maiores diferenças para mim entre brasileiros e europeus é que eles não vão te chamar de minha linda, meu amor, minha rainha, como fazem no meu estado, no Brasil. Eles só vão te chamar de meu amor se de fato você for o amor dele, né? Então, se eles de fato amarem, é isso que eu percebo aqui. E uma das coisas que mais me chama a atenção, e esse é o motivo pelo qual eu prefiro, né? Eu particularmente prefiro o europeu, é o respeito que eles tratam. Daí uma das coisas que eu não suporto é o homem estar comigo e olhar para outras mulheres, sem disfarçar. Eles são muito discretos com isso. Se eles olham, de fato eles são muito discretos. Você não vai ver na rua um homem te dando cantadas, te chamando de gostosas ou nomes parecidos. Aqui você não vai ver na rua isso. Eles nem sequer te olham. Claro que isso não se enquadra a todos os países da Europa. Tem um país em que eu morei que esse europeu é mais brasileiro do que os brasileiros, né? Então não se enquadra a todos os países, mas na maioria eles não vão virar o pescoço para olhar para outra mulher, principalmente quando eles estão com a mulher dele. Que isso é uma das coisas que mais me desagrada, que mais me incomoda. Eles não fazem isso e para mim é uma das maiores qualidades dele, o respeito. Eles de fato respeitam a mulher a qual eles têm ao lado. E isso para mim é uma das maiores qualidades que eu vejo no europeu. É isso, beijinhos. Vamos lá, vamos falar sobre a minha experiência com relacionamento com os estrangeiros. Eu não tive relacionamento com outras nacionalidades a não ser americano e brasileiro. Então vou contar as minhas experiências como que foram. E eu não vejo tanta diferença na cultura americana e a brasileira na questão de relacionamento. Mas as poucas que tem eu acho bem características assim, de americanos. Então eu vou falar aqui um pouquinho. E a principal diferença que eu vejo entre brasileiro e americanos é que americanos são muito mais românticos. Sim. Apesar de que as pessoas ficam falando que americanos são mais frios, né? Que americano é isso, aquilo. Eu não acho americanos frios, eu acho americanos bem fofos, bem românticos. E eles são mais... gostam de cortejar as mulheres, gostam de um elogio, gostam de elogiar as mulheres. Se você cortar o cabelo, eles vão reparar. Se você colocar um brinco, eles vão elogiar. Eu acho eles muito mais românticos, mais fofinhos, assim, nessa questão, assim. Mais cavalheiros, eles gostam de abrir a porta do carro para a mulher entrar. Eles gostam de abrir a porta dos lugares onde você entra. Eles são muito mais cavalheiros. Eles gostam de pagar uma conta,
né? Principalmente nos primeiros dates, assim, eles sempre vão pagar a conta pra você. Inclusive, tem uns que até perguntam se pode pagar. Eles falam, eu posso pagar a sua conta? Porque eles querem ser tão gentis, eles querem ser tão corteses, que eles têm até medo de pagar a conta e se sentir, tipo, sei lá, tá sendo intrometido alguma coisa. Então eles se preocupam com o mínimo detalhes, assim, eles são muito gentis, assim. Acho isso bem legal. Na parte da comunicação, às vezes acaba falhando um pouco assim, né? É algo um pouco negativo. Não é algo que chega a prejudicar, eu acho. Mas eu acho que acaba faltando assim um pouco na comunicação. Por exemplo, se eu for falar, aquela menina tá usando uma bota, tá parecendo uma paquita. Isso não tem como explicar em inglês, eu não saberia explicar, isso acaba faltando um pouco na comunicação, piadas, assim, se eu for contar uma piada, né, coisas brasileiras, assim, e a pessoa não for entender, acaba faltando, né, e acaba ficando um pouco vazio ali, fica um vazio. Mas em contrapartida também tem algumas coisas que fica bem legal, essa troca, né, de palavras, assim, de você ensinar algo que não tem na cultura dele. Por exemplo, eu tenho experiências assim, engraçadas de tentar ensinar a palavra fogo no rabo. Né? Eu já tive um relacionamento onde a pessoa ela tinha um vício com carro rápido e uma vez ele vendeu esse carro. E logo após ele comprou outro. E aí eu peguei e falei, cara, você tem fogo no rabo. E eu queria explicar isso em inglês. E ficou muito engraçado, porque ficou, tipo, literalmente, você tem fogo no rabo. E aí ficou muito engraçado. E até hoje, quando a gente conversa, a gente dá risada, porque é diferente, é diferente. Eu acho isso bem legal, é bem rico. E fora que essa troca de cultura, assim, quando você tá com o estrangeiro, tem uma troca muito boa, né? Você, por exemplo, pode estar comendo uma comida ali, por exemplo, um macarrão, e cada um dizer o que é um macarrão na sua cultura. Por exemplo, no Brasil, a gente tem essa mania de comer macarronada de domingo. Quarta-feira é feijoada. E aí você acaba ensinando. Eu, por exemplo, eu tenho a cultura brasileira e a japonesa. Então, tipo, fica mais rico ainda e fica essa mistura. Acho muito legal, assim. E é coisa que quando você tá com um brasileiro, namorando com um brasileiro, você não vai ter isso, né? Possa ser que tenha outras coisas, né? Mas não vai ter essa troca de cultura internacionais. Outra diferença muito grande, assim, que eu vejo é a questão de tarefa doméstica. Aqui nos Estados Unidos, os americanos são muito mais parceiros nessa questão, assim, né? É muito mais natural, muito mais comum os homens aqui ajudarem. Eu acho que no Brasil tem um pouco de machismo, né? Nessa parte de, por exemplo, a mulher, tipo, fazer comida é coisa de mulher, limpar a casa é coisa de mulher. E aqui não, aqui eu acho bem legal essa questão de eles ser bem companheiros, assim. Esse negócio, por exemplo, de retirar o lixo, colocar pra fora, limpar, passar o aspirador, fazer uma comida, até mesmo passar roupa, é super, super comum. Tipo, não tá fazendo mais do que a obrigação dele. E eu já tenho experiência de ver, tipo, homem limpando a casa, passando roupa. Eu sempre falo, ai, que bonitinho, que fofo. E eles, tipo, isso não é fofo, isso não... pra eles é muito estranho. E pra mim é muito fofo, né? Porque a gente tá acostumada com essa cultura, né, do Brasil, de que, tipo, o homem não faz essas coisas, né? Outra diferença também são nos primeiros encontros. Coisas que com o brasileiro é muito mais espontâneo, assim, é muito mais livre, você pode ser quem você é, né? Brasileiros são muito mais amigáveis, né, que os americanos. Não que os americanos não sejam, mas assim, brasileiro é muito mais livre, eu não sei, é algo que é coisa de brasileiro mesmo, assim, né? De ser mais espontâneo, de ser mais... eu não sei dizer, eu acho que é um pouco mais confortável, assim, eu acho assim, que é mais confortável, assim, pelo menos nos primeiros encontros. Claro que depois, né, tudo fica normal, né, conforme a convivência, mas assim, eu digo de início, acho que com o brasileiro é muito mais livre.
com os americanos eu sinto mais que parece mais uma entrevista assim de emprego, que ele, né, tipo, perguntas e respostas. Você fica um pouco mais tensa, você se preocupa mais com a sua aparência, você se preocupa mais com o que você vai dizer, assim. E eu não acho isso errado na questão dos americanos também fazer isso, né, que parecer uma entrevista, que eles ficam perguntando demais. Porque para alguém entrar na sua vida, né, eu acho que é algo muito sério. Então, eles têm que fazer isso, né, de perguntar, de querer saber qual a intenção das pessoas. Então, eu acho isso muito bom do lado do americano, de eles fazerem essas perguntas. Eu acho bem bacana. Mas eu acho que com o brasileiro a gente se sente mais à vontade, a gente se sente mais livre, é um pouco menos tenso. E você também pode fazer perguntas do mesmo jeito, né, com o brasileiro, só que você pode fazer perguntas e respostas, só que com um jeitinho brasileiro, mais amigável. Bom, essa foi a minha experiência. Não tem tanta diferença, né, entre relacionamento entre brasileiros e americanos, mas eu pude passar um pouco da minha experiência para vocês. E é isso aí, gente. Oi, gente. Oi, Marcele, minha amiga linda. Tô fazendo esse vídeo para contar um pouquinho sobre o que eu acho de diferente em me relacionar com estrangeiros, né, em relação ao relacionamento com brasileiros. Eu me chamo Marcela, eu moro na Noruega, vai fazer 12 anos, né? E tô noiva, né? Com licença, tô noiva. E eu vejo uma grande diferença na maneira das pessoas se relacionarem aqui nos países nórdicos, né? Os relacionamentos costumam ter muita liberdade aqui. É muito comum as mulheres viajarem com as amigas, os homens viajarem com os amigos. Eu não sinto que há uma necessidade de fazerem tudo juntos, né? E até mesmo casais que já têm filhos, muitas vezes o pai pode ficar cuidando da criança para a mãe sair com as amigas ou fazer uma viagem de fim de semana com as amigas, né? Então, um final de semana a mulher tem ali livre para poder fazer alguma coisa e no outro, né, a combinar, o homem também pode ter a mesma oportunidade. Então, os direitos iguais, né, a igualdade de gênero aqui é muito forte e também a cultura da confiança. O que eu falar para ele, para o meu noivo norueguês, ele acredita, né, ele confia. Enquanto que no Brasil, muitas vezes as pessoas têm a tendência de desconfiar do que os outros falam. E eu acho que isso é muito cansativo, né? Então, se eu falar para ele que eu estou indo sair com uma amiga, ele acredita que eu estou indo sair com uma amiga. Ele não vai ficar imaginando que eu estou mentindo ou que eu estou tentando, sabe, enganar. Então, essa questão de confiar, né? Eles preferem confiar do que desconfiar. Eu gosto muito desse aspecto. Um beijo! Oi, gente, hoje eu tô aqui para falar sobre relacionamento entre brasileiros e americanos e quais as diferenças que eu senti, né, sendo casada com um americano. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que algumas coisas não mudam, é do ser humano, é do caráter da pessoa. Então, não adianta a gente se iludir achando que um relacionamento com um estrangeiro vai ser mais fácil, vai ser melhor, porque isso não é verdade.
Fidelidade, por exemplo, é uma coisa do caráter da pessoa. Então, independente se ela é brasileira ou estrangeira, não vai ter diferença. Se ela tem, ela tem, se não tem, não tem. Então, é isso. Eu percebi, sendo casada com um americano, que eles são mais generosos, né? Dar presentes, pagar as contas, né? Muitas das vezes eu, né, tive namorados brasileiros que o brasileiro tem essa cultura, né, de rachar a conta, e isso é normal, né, no nosso país, mas aqui nos Estados Unidos não é. Assim, eu não sei se é com algum outros casais, mas desde o início do meu namoro com o meu marido, ele sempre pagou a conta, ele sempre fez questão de me ajudar financeiramente. Então eu acho que isso é mais fácil para eles e essa foi uma das diferenças que eu senti. Outra coisa é que eu acho que eles são um pouco mais tranquilos em relação ao andamento do relacionamento. Por exemplo, eles não têm tanta pressa em avançar o sinal, se é que vocês me entendem. Eu e meu marido, nós somos cristãos e nós decidimos esperar, né, até o dia do casamento para a gente ir para o segundo passo, se é que vocês me entendem, e isso foi ok. Então, eu acredito que os brasileiros são teria mais dificuldade em aceitar essa condição, né? De esperar até o dia do casamento para você avançar o sinal, se é assim que eu posso dizer. Que mais? Os americanos também, eles têm uma certa dificuldade, pelo menos o meu marido, de aceitar algo que nós brasileiras temos, não sei se é todas, tá? Eu tô falando assim de um modo geral, não é todo mundo, tudo tem exceção, de que nós temos aquele cuidado maior, né? Com o nosso namorado, com o nosso parceiro, com o nosso marido. Do tipo assim, de querer fazer uma comida caseira, de querer cuidar da roupa deles estarem mais arrumados, e eu acho que eles não estão acostumados com esse cuidado, né? Eu acho que isso a gente tem. Nós que somos brasileiras, a maioria das mulheres brasileiras tem. E o meu marido, na época, ele achava meio estranho, porque eu queria cuidar de uma certa forma que ele achava um pouco demais, né? Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou assim e eu vi essa diferença, né? Porque o homem brasileiro, você bota o prato, dá na mão dele, arruma a roupa, e para eles está tudo bem, é comum. Já o meu marido, na época namorado, ele achou isso bem estranho. Ele teve uma dificuldade de aceitar. Não, pode deixar, eu faço, eu sei fazer. E essa foi uma das diferenças também. Com certeza deve haver muitas outras diferenças, mas no momento que eu tô lembrando são essas e eu trouxe aqui para vocês. Lembrando que isso é de um modo geral, tá, gente? Cada um é cada um e eu quero ver as experiências das outras meninas também. Um beijo e tchau, tchau. Olá pessoal, meu nome é Fabiana Leonel e a pedido da dona do canal, que também é minha amiga, eu vim fazer um vídeo explicando um pouquinho das dificuldades e peculiaridades de se relacionar com um estrangeiro. Bom, falando um pouquinho do meu relacionamento, eu sou noiva de um dinamarquês. Nós estamos nos relacionando há 4 anos, noivamos há 1 ano e meio mais ou menos, e desde então eu consegui identificar bastante diferença com um relacionamento com um brasileiro. Então, assim,
tem várias dificuldades, peculiaridades, pontos positivos, mas eu vou listar só algumas. A primeira delas, com certeza, para mim, é a língua. A minha língua materna é a língua portuguesa, a língua materna dele é a dinamarquesa e, em comum, temos a língua inglesa, que me ajuda muito, inclusive, lá também, quando eu estou na Dinamarca, porque, por enquanto, ainda moro no Brasil. Então, a questão da língua dificulta muito a comunicação, porque eu ainda tenho a felicidade de Reni saber falar português, não como nativo, mas ele consegue se comunicar bem na nossa língua. Mas ainda assim é difícil, por exemplo, quando eu falo rápido demais ou quando eu utilizo gírias e regionalismos. Eu sou nordestina, sou de Pernambuco e a gente diz que aqui tem um pernambuquês porque tem palavrinhas que a gente só usa aqui e às vezes eu esqueço que ele não é daqui, eu falo, como por exemplo essa semana que ele limpou a máquina de lavar e mostrou uma foto com um material bem sujo e eu coloquei, amor, isso está muito ceboso. E ele perguntou o que é ceboso e eu tive que explicar o que era. Então tem essa questão da língua, com certeza, para mim é o principal ponto de diferença em que muitas vezes a gente fala e no final todo aquele diálogo ele olha para mim e diz: tem como você repetir tudo porque você falou rápido demais? Então, assim, tem que ter paciência. Bom, o segundo ponto eu acredito que seja uma coisa bem cultural, bem do europeu mesmo. Tô falando mais especificamente do dinamarquês, porque é com quem eu me relaciono, mas eu identifico que ele tem uma maior facilidade em, por exemplo, dizer não, em ser objetivo. Então, por exemplo, quando ele diz que vai a um evento e que vai chegar às 7, ele realmente vai a esse evento e realmente vai chegar às 7. E aqui a gente tem um hábito, né, de dizer que vai chegar às 7, chega às 7h30, 8 horas. E às vezes o evento nem começou às 7, de fato. A questão do dizer não também. Ele tem uma facilidade muito grande de dizer não, não quero, sim, quero. E eu digo, não sei, vou pensar. E eu acho que essa é uma diferença também bem crucial, assim, justamente porque ele é muito objetivo e é muito, sabe, metódico, muito específico. E eu acredito porque nós brasileiros temos o nosso jeitinho de às vezes enrolar e dar um jeito de facilitar a situação ou então deixar para decidir depois porque naquele momento não tem certeza de alguma coisa e aí fica, sabe, protelando uma coisa e eles são muito objetivos. Às vezes ele exige de mim uma resposta de uma coisa na hora que eu ainda vou ver se eu quero, se eu vou. E, enfim, isso também me traz uma diferençazinha gritante, assim. A terceira diferença que eu encontrei foi o apego à família. Eu identifico o dinamarquês e eu acredito que isso ocorra de uma certa forma com a grande maioria dos europeus. É a questão deles se desapegarem da família muito rápido, muito fácil, porque eles saem de casa muito cedo e eles não têm aquela afetividade, aquela coisa calorosa com os pais. Então, por exemplo, o meu noivo mesmo passa, não sei, uns 6 meses sem ver os pais porque moram em cidades diferentes e ao chegar na casa dos pais dele, ele não dá nenhum abraço, assim. Eu acho isso muito diferente. No início eu achava estranho, eu achava esquisito. Hoje eu respeito porque é uma questão cultural. Mas inicialmente eu achava um pecado passar tanto tempo sem ver os pais e não dar um abraço. Eu vejo os meus pais todos os dias e ainda abraço, ainda beijo. Mas eu custei a entender, mas hoje eu entendo que não é algo negativo, é só algo diferente por ser uma questão cultural. Mas ainda me choca um pouco, porque eu abraço os pais deles, os pais dele, e inclusive é engraçado porque no início do relacionamento que eles não eram tão habituados a mim, e principalmente essa questão calorosa de abraço e tudo mais, então eles me abraçavam de um jeito bem frio, uma coisa bem esquisita, e eu dava aquele abraço, aquela coisa bem brasileira de ser. Hoje eles já me abraçam com mais carinho, com mais afeto, mas também já estamos um tempo mais juntos, né? Já nos vemos mais vezes, então é algo mais normal para eles. Mas inicialmente era muito estranho também, então essa questão da frieza também, do dinamarquês, de se cumprimentar no máximo com um aperto de mão, tem que ter muita intimidade para dar um beijinho, e a gente já chegando, né? Enfim. Então essa questão de apego
a família e tudo mais, inicialmente me impactou bastante. Até o meu próprio relacionamento com ele também. Ele foi aprendendo a ser mais carinhoso, a ser mais caloroso nas emoções ao longo do tempo. Mas hoje em dia eu já encaro como algo bem natural. Bom, e é isso. Eu gostaria de deixar claro que são culturas totalmente diferentes. Ainda assim, eu não estou querendo dizer que o dinamarquês é melhor que o brasileiro ou que o brasileiro é melhor que o dinamarquês. Isso não existe. Eu acho que são pessoas diferentes, com culturas, vivências e aprendizados que foram concebidos de formas diferentes e que cada um é único do seu jeito e no seu país. Hoje eu entendo isso com maior facilidade. A princípio, eu me choquei com muitas coisas, positivamente e negativamente, mas hoje eu simplesmente aceito de que eu estou vivenciando um relacionamento com uma cultura diferente, com um rapaz de um outro continente. Então, hoje para mim, tudo é mais legal, vamos dizer assim. Mas deixando bem claro que não é que namorar um brasileiro seja melhor ou namorar um europeu seja melhor. Então, só deixando essa parte bem clara mesmo, mas eu amo o meu dinamarquês. E é isso, espero que tenha ajudado de alguma forma o canal Brasigringa. E já agradecendo o convite à minha amiga linda, Celi. E é isso aí, pessoal. Beijos! Eu quero me referir em relacionamentos, entre a diferença entre brasileiro e estrangeiro. Eu namorei com 2 estrangeiros. Eu amei namorar o estrangeiro. Ele ficou durante 5 anos aqui no Brasil. Não tenho o que reclamar. Eles são excelentes, entendeu? Esse que eu namorei então, ele adora viajar. Né? Viajei muito com ele não perde tempo com coisas banais e eles aproveitam a vida, cada segundinho da vida, para aproveitar o ar que respira que Deus nos dá. Né? São pessoas excelentes, pessoa prestativa, pessoas do bem. Claro que existe estrangeiros também que são um pouco também arrogantes, diferente, né, do que eu estou falando. Existe também o estrangeiro bom e o estrangeiro ruim. Assim como também, eu quero dar a diferença entre o brasileiro e o estrangeiro. O brasileiro, a diferença é que eu acho que os brasileiros eles são muito oportunistas, calculistas, são ciumentos, gostam muito de brigas. Né? Claro que eu não estou aqui para julgar ninguém, entendeu? Que existem também brasileiros maravilhosos, do bem, né? Gosta de viajar também, prestativo, excelente. Mas existe aquele, entre aspas, que são encrenqueiros, né? Calculista, briga com tudo, não sabe aproveitar a vida, entendeu? E só isso, eu amo meu Brasil, né? Amo muito meu Brasil, que eu sou brasileira. Jamais eu vou falar mal do meu Brasil. Eu fui casada muito tempo com um brasileiro, né? Tenho um filho de 27 anos, né? Tenho um filho de 27 anos. E fosse para me casar de novo, eu me casaria com um estrangeiro, né? Mas eu amo meu Brasil. Existem brasileiros maravilhosos também. Um beijo no coração. Olá, tudo bem? Meu nome é Adassa, eu vou falar um pouco de como é se relacionar com o americano. Uma das coisas que me surpreendeu nessa relação foi que desde o começo eu sempre me senti segura em relação a ele. Então eu não precisava estar mandando mensagem, olha, onde você tá, o que você tá fazendo, quem é essa menina? Não, eu sempre me senti segura, ele sempre me fez sentir segura. Me lembro de um fato que aconteceu no primeiro dia de aula da pós-graduação dele. Ele veio dizer, olha, fiz amizade com várias meninas da turma. Aí
ele pegou e disse assim, eu falei tanto do nosso relacionamento, elas gostaram tanto de você, tinha algumas até que queria conhecer você, então ele falava com muito orgulho do nosso relacionamento. Então ele contava que contou como a gente se conheceu, os planos que ele tinha para o futuro, como ia me pedir em casamento. E ele disse, as meninas acharam tão fofo nossa história. E eu achei muito incrível, fiquei muito impressionada com ele. E outra coisa que me chamou a atenção também é que ele é muito atencioso. Então, às vezes eu nem preciso falar, que ele pergunta o que você está de errado. Ele consegue captar em detalhes como eu estou me sentindo. E muitas vezes a nossa comunicação é só à distância, é só por videochamada. Mas ele consegue captar como eu estou me sentindo. Ele também me surpreendeu quando foi me pedir em casamento. Ele escreveu um livro para mim. Isso eu achei muito, muito incrível, muito atencioso da parte dele. Quando ele começou a escrever desde o nosso relacionamento. Então, todo dia ele escrevia como foi o nosso dia, as coisas que a gente fazia junto e tudo mais. Então, é um relacionamento totalmente diferente. Eu não esperava estar vivendo isso, porque não é só pela questão de outra nacionalidade, mas é que realmente ele é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que eu posso confiar e é o amor da minha vida. Oi, gente, a convite da minha amiga, eu vou contar aqui um pouquinho da minha experiência que foi ter um relacionamento com estrangeiro. Então, a princípio eu não fiquei muito tempo, foram questões assim de meses, porém foram meses muito bons. Foi uma troca muito boa, apesar do choque cultural, né? E também o idioma. Também foi um pouco complicado porque eu não falo bem, ele também não entende bem. Então, nós usávamos um tradutor e foi tudo ótimo, né? Isso não impediu que eu o conhecesse e a gente conseguia conversar, né? Conseguia desenvolver alguma coisa, mas foi muito bom. O início, né? Foi muita coisa diferente, porque a gente não tem, né? Não tem costume, é uma outra cultura, é outro tipo de comportamento, mas valeu super a pena. Eu tive um conhecimento e ele também teve um conhecimento quanto à nossa cultura. E eu confesso, foi muito válido, eu aprendi muito. Hoje em dia a gente não está juntos, mas não perdemos o relacionamento amigável. Sempre em datas comemorativas, ele está me enviando mensagens e eu enviando mensagens para ele. E o final foi muito bom. Foi um relacionamento amigável, saudável. E foi uma experiência muito boa. Eu sou Laiana, amiga da Sally, que mora aqui em Melbourne, Austrália. E respondendo a pergunta da Sally, qual é a diferença entre o homem brasileiro e o homem estrangeiro nos relacionamentos amorosos? Bem, eu não posso responder essa pergunta assim num nível muito detalhado, porque eu só tive um namorado brasileiro, que foi meu primeiro namorado. E eu também não namorei todos os homens estrangeiros do mundo, né? Eu só namorei português, francês e australiano. Então, eu só posso falar dessas nacionalidades aí. Bem, vamos comparar primeiro o brasileiro com as outras nacionalidades, tipo, general, né? General. Mas sem generalizar, por favor. A diferença que eu notei é que o homem brasileiro, ele é mais ciumento. Deve ser por conta da cultura, da nossa mentalidade lá no Brasil, também, que é um pouco tanto machista, né? Então os homens, eu acredito que os homens no Brasil, não todos, não generalizando, mas eles têm muito desse machismo.
e, consequentemente, mais ciúmes, mais possessivo, controla mais, não é? Quer saber, quer estar sempre junto, é aquela coisa, é muito colado, é muito agarrado. Quando vai fazer as coisas, a gente faz tudo junto. Pelo menos era essa a experiência que eu tinha com meus namorados brasileiros, né? Ele sempre queria fazer tudo comigo. Tinha ciúme até das minhas amigas. Com relação aos outros namorados que eu tive que não foram brasileiros, eles nunca foram ciumentos, nunca tiveram nenhuma crise de ciúme, nunca desconfiaram de mim, nunca brigamos por causa disso. A outra questão é que dos estrangeiros, não é agora em si, o português, o francês, eles são mais pro lado latino, né? Então eles são mais carinhosos, eles são mais de tocar, mais de abraçar, de falar coisas bonitas, coisas românticas, assim como o brasileiro também é. O brasileiro também é assim. Então isso aí é um ponto em comum. Mas já que o homem australiano, ele não é muito assim, pelo menos os que eu conheci, não é? Eles não são muito de tomar a iniciativa, eles esperam que a mulher tome a iniciativa. Eles te olham, mas não falam nada, são mais tímidos. E no quesito levar para as dates, né, levar para sair, a maioria gosta de rachar a conta, não gosta de fazer a gentileza de pagar a conta. Para eles é direitos iguais. Os homens aqui, eles são meio que feministas também. Eles querem aplicar a equality, igualdade entre homem e a mulher. E é essa diferença que eu vejo entre as diferentes nacionalidades que eu já saí, que eu já me relacionei. Espero que vocês tenham gostado.